Odu é a matriz de toda a sabedoria iorubá e o alicerce que sustenta as leituras oraculares do candomblé. Quando um iniciado descobre seu Odu de nascimento, recebe um espelho da própria essência, um mapa que descreve potenciais, tendências e desafios gravados antes mesmo do primeiro choro. Esse Odu fixo acompanha o indivíduo pela vida inteira, tal qual impressão digital espiritual, mas não atua sozinho. A cada consulta, o Merindilogum revela também Odu de circunstância, reflexo do estado atual da pessoa, dos caminhos que se abrem e das encruzilhadas que se aproximam. Entender essa diferença é o primeiro passo para orientar decisões assertivas sem confundir destino com momento passageiro. A prática tradicional ensina que, ao sentar diante do jogo, o consulente deve declarar propósito claro, mudar de cidade, buscar cura, investir em negócio, pois a nitidez da pergunta influencia a nitidez da resposta. O zelador lança os 16 búzios e observa não apenas quantos caíram abertos ou fechados, mas a disposição e a sequência, compostas pelos Odumãe que formam duplas, trincas ou combinações mais complexas. Nos primeiros segundos, o sacerdote identifica qual Odu rege aquela consulta. Em seguida, analisa os complementares, também chamados de Odu de acompanhamento, que apontam causas, bloqueios e possíveis desfechos. Essa leitura exige presença, silêncio interior e memória aguçada de titãs, os relatos antigos que guardam exemplos de comportamento divino e humano. Depois de nomear os caminhos que apareceram, o zelador confirma com uma segunda queda, a queda de retorno, para averiguar se a interpretação inicial permanece estável. Alguns Odu mudam na volta, revelando que o assunto é instável ou depende de escolha que o consulente ainda fará. Quando o Odu de retorno repete o principal, entende-se que a questão já está madura e só precisa de execução cuidadosa. O consulente recebe então palavra de aprovação para avançar, mas também responsabilidades, observância de tabus, oferendas específicas e disciplina diária compatível com as lições do Odu dominante. Em muitos terreiros, o sacerdote registra todos os detalhes num livro de consultas, anotando dia, hora, Odu, intenção declarada e orientações fornecidas. Esse histórico ajuda a verificar padrões, comprovar a eficácia dos ebós prescritos e evitar conselhos contraditórios em atendimentos futuros. Quanto mais se joga, mais se percebe que os 256 caminhos não são lista engessada, eles se comportam como organismo vivo, conversando entre si e respondendo ao caráter do consulente. O estudioso dedicado compreende que memorizar versos não basta. É preciso mergulhar na lógica interna que liga os Odumãe a seus derivados, entendendo que cada um opera forças de criação, manutenção ou transformação. Só assim o sacerdócio passa de repetição mecânica de fórmulas para a leitura orgânica do fluxo de axé. Compreendida a mecânica básica, o próximo passo é aplicar os Odu às grandes encruzilhadas da vida. Quando alguém pergunta se deve aceitar convite de trabalho em outra cidade, o jogo pode abrir em RT Ogundá, Odu que mistura expansão com batalhas inevitáveis. O sacerdote recorda Itan que RT convence Ogum a atravessar rio repleto de perigos para conquistar terras férteis. A interpretação prática revela que a oportunidade trará crescimento, mas exigirá firmeza para enfrentar disputas. A recomendação inclui ebó de folhas quentes e ferro consagrado para cortar inveja no novo ambiente, além de tabu de evitar promessas vazias que enfraquecem o pacto com Ogum. Em assunto de casamento, a queda pode mostrar Ikofun, morte simbólica de ciclos antigos cobrando renúncia antes de se unir a novo destino. Itãs correspondentes narram como Iku ensina a plantar semente no humus da terra morta para colher vida abundante. O conselho se traduz em desligar-se de relacionamentos passados e oferecer água doce ao chum para que emoções se purifiquem. Se o Odu de retorno for Ika Aláfia, sinal de paz futura, confirma-se a escolha, mas condicionada ao cumprimento das exigências iniciais. Em questões de saúde, Odu de circunstância pode indicar patologias nascentes mesmo antes de exames médicos. Safun costuma alertar para distúrbios sanguíneos, Egiogbe invertido aponta desgaste mental. O sacerdote propõe ebó específico, banho de folhas adequadas e acompanhamento clínico, mostrando que a fé não exclui ciências. Ao falar de finanças, Egiogbe com complemento Irosum pede prudência, expansão só vinga-se alicerçada em bases éticas. Para cada exemplo, o sacerdote sugere método de registro em diário ritual, data, propósito, Odu principal, complementares,
sentimento percebido no momento da queda, Itã evocado e ações prescritas. Esse caderno torna-se espelho de aprendizado, pois permite revisar qual Odu antecedeu êxitos ou fracassos, ajustando leituras futuras com maior precisão. Erros comuns surgem quando o intérprete ignora o Odu secundário, tratando-o como um mero detalhe. Na prática, ele pode mudar completamente a orientação. Irsun Oza, por si, favorece novo empreendimento, se o retorno trouxer Iku, exige-se cautela dobrada. Outro deslize frequente é recitar Itã sem contextualizar a vida real do consulente. Odu mostra princípio, não roteiro idêntico. Cabe ao sacerdote traduzir símbolos para ações concretas, evitando generalidades que deixam a pessoa sem direção. Conforme a experiência cresce, o zelador desenvolve tabelas mentais ligando cada Odu à cor, folha, animal, segmento profissional, padrão de sonho e tipo de relacionamento. Essa rede de associações amplia a capacidade de oferecer soluções sob medida, fortalecendo confiança no jogo e no axé que o sustenta. O domínio dos 256 Odu implica também reconhecer limites e perigos da interpretação. Autossuficiência pode levar à arrogância, e a arrogância ao erro que arrasta todo um terreiro. Por isso mestres antigos insistem na humildade de conferir leituras com mais velhos, principalmente quando os sinais parecem contraditórios. Outro risco é projetar desejos pessoais sobre o jogo. Se o sacerdote nutre inclinação por determinado resultado, pode enxergar aprovação onde há alerta. A disciplina se mantém anotando a leitura antes de explicá-la ao consulente, criando compromisso com a transparência do que foi visto. Manter arquivo de consultas ajuda a detectar tendências de interpretação subjetiva. Quando um Odu é encarado sempre de forma negativa, talvez reflita preconceito e não mensagem do oráculo. O estudo contínuo de Itãs evita fossilização de sentido. Cada Itã contém várias camadas. Narrativas de Ogum, por exemplo, ensinam estratégia militar, mas também lealdade, paciência e limites da força. Ao reler histórias, o sacerdote descobre novas chaves e aplica-as a contextos modernos, como conflitos digitais ou questões ambientais. Registrar resultados concretos dos ebós recomendados é outra ferramenta de calibragem. Se Kautura pediu banho de folha quente e oferenda de grãos, mas situação permaneceu travada após prazo definido, algo pode ter sido executado fora de ordem. Rever passos, checar licenças dadas à natureza na coleta das folhas, confirmar horário correto da entrega, tudo isso fortalece rigor e evita que erros se repitam. O consulente amadurece quando participa do processo anotando sinais de melhora ou piora. Odu não é sentença fechada. Ele responde dinamicamente às escolhas da pessoa. Se conselho é dado mas não há ação, Odu se transforma em próxima consulta e pode aparecer invertido, sinalizando resistência. Esse feedback educa responsabilidade compartilhada entre sacerdote e fiel. Há ainda o ponto da ética, revelar ou calar. Alguns caminhos trazem previsões duras, como perdas ou doenças graves. A tradição orienta a falar verdade com caridade, oferecendo logo ebó reparador e lembrando que previsão é convite à mudança, não um destino inescapável. O segredo protege vida do consulente e credibilidade do oráculo. Detalhes íntimos devem permanecer entre quem jogou e quem ouviu. Ao final de cada jornada de leitura, o sacerdote recolhe búzios, agradece a Exu pelo serviço e devolve o conhecimento ao silêncio do Ibá. Essa reverência renova a certeza de que, por mais que se estude, o mistério excede a compreensão humana. A prática perseverante, aliada ao coração humilde, converte-se em ponte segura entre divindade e comunidade. Assim, os 256 Odu deixam de ser números abstratos e se tornam faróis que iluminam decisões cruciais, mantendo o axé em movimento constante, sempre alinhado ao ritmo do ori de cada filho e filha do candomblé.